Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Hype BRcast. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial e o Ronaldo, faça as honras aí, Ronaldo. Olá, André. Olá, amigos do Hype BRcast. Estamos aqui para o nosso segundo episódio, dessa vez trazendo um pouco de utilidade pública. Claro que vai ter muita resenha, né? O convidado é muito especial e vamos receber aqui, de uma forma muito carinhosa, o doutor Celso Marques Caldeira, delegado de polícia aqui de Presidente Prudente. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer estar com você, Ronaldo e André. Obrigado, e doutor. muito feliz por ter sido convidado. Gostaríamos de saber, doutor, que o senhor, da sua história, se é prudentino, de onde o senhor nasceu, o seu percurso dentro da Polícia Civil. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu sou uma família tradicional de Presidente Prudente, né? Família Marques Caldeira, portuguesada aí que veio lá nos idos do início do século de 1900, 1800, final de 1800. E meu pai foi uma pessoa muito conhecida nos meios futebolísticos na década de 40, 50. Meu pai foi Garrincha antes do Garrincha, né? Meu pai foi funcionário da Sambra. A Sambra, na década de 50, tinha um time de futebol muito bom. E meu pai era ponta direita, né? Então, eu ainda encontro alguns idosos, posso dizer hoje, né? Que recordam do Garrincha. Depois ele trabalhou muitos anos com a família do finado prefeito Florivaldo Leal, na Curtidora Leal Figueiredo, onde hoje funciona a Casa de Oração do pastor Jeremias. E temos ali o Parque do Povo, enfim. Ali hoje virou cidade, né? Mas antigamente ali era quase que zona rural. E eu nasci ali em 1965, 16 de julho de 65. Não nasci em hospital, né? Nasci na época por parteiro, então eu nasci lá no local mesmo, Rua Ioiô Bravo 205. Hoje é Vila Comercial, mas foi dentro ali onde hoje funciona a Casa de Oração. Posso fazer um adendo aí? Claro. Parteira? Parteira. A idade bate? A idade foi no mesmo dia? Vai saber, né? Porque antigamente o bebê ia andando pro cartório, Eu fico né? imaginando meu pai subir lá da Curtidora Léo Figueiredo até chegar no cartório, né? Quantos barzinhos ele não foi parando, né? Então, de repente, ele deve ter demorado um pouco a chegar. E deve ter tido dúvida no nome. Aí foi pensando, a cada botequinho, aí o nome é esse, aquele, chegou lá Tem uma lenda, né, que a minha mãe contava, que ela gostaria que fosse outro nome, né? Mas surgiu o Celso Marques Caldeira. Me orgulho muito do meu nome, me orgulho muito da minha família. Uma família humilde, né? Eu sou caçula de 3 mulheres na minha frente, a Sônia, a Selma e a Silvana. E meu pai morreu muito jovem, meu pai morreu com 53 anos de idade, eu tinha 17 apenas. E aí, na verdade, eu fui criado pela minha mãe, né? Minha mãe que me proporcionou tudo que eu posso ter hoje, né? E trabalhei muitos anos na feira, de feirante, junto com minha mãe. Passando um filme aí na cabeça do minha doutor. mãe vendia ovos na feira, né? Então era debaixo de sol, de chuva, de frio. Mas na sabedoria dela, ela soube educar os seus 4 filhos. E hoje eu sinto um tremendo orgulho, né, da posição que eu ocupo. Porque foi graças a ela, ao esforço dela, que a gente pôde chegar nisso, né? Então, a gente passou a juventude daquele jeito, fim da década de 70, início da década de 80, discoteca, minudo, karaokê. Tenho, graças a Deus, muitos amigos dessa época ainda, que a gente frequentava muito karaokê. As baladinhas nossas era isso, né? Era karaokê, a gente se encontrava na sexta-noite ou no sábado à noite e se divertia, não tinha carro, né? Minha família era pobre, meu pai nunca teve carro, minha mãe nunca teve carro. E fui tentar a vida, saí de Prudente, fui morar com a minha irmã em Belo Horizonte, estudei lá, mas aí infelizmente em 82 meu pai faleceu, eu preferi retornar para morar com a minha mãe e iniciei a faculdade de administração na Faculdade de Toledo, fiz a faculdade de administração, isso me abriu um leque muito grande de opções, né? Trabalhei em grandes empresas cujos proprietários ou gestores eram professores da faculdade
de administração de empresas. Então, me deu uma bagagem muito grande isso. Depois também trabalhei numa multinacional em 1986, a Nielsen, uma grande empresa no ramo de propaganda e marketing. E nessa época eu prestei concurso público para investigador de polícia. Na verdade, não sabia nem a diferença entre polícia civil e polícia militar. Isso é importante que o senhor esclareça, porque acho que é a dúvida de muita gente, né? Muita gente se gaba, né? Eu dou risada a respeito disso às vezes. Eu nunca entrei numa delegacia, né? Eu fazem quase 38 anos que eu entro todos os dias em uma delegacia e nem por Zero isso, problema com relação a isso. Nem por isso eu sou uma pessoa má, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, é até bom pra gente explicar um pouco. A polícia militar é aquela polícia preventiva e ostensiva. Preventiva por quê? A polícia militar existe na forma que ela é, com o uniforme, com a arma bem ostensiva, bem aparecendo, com as viaturas delas todas caracterizadas, com luminosos. Para quê? Trabalhando na prevenção do crime. A polícia militar existe para que o crime não ocorra, né? Então, por isso eles fazem rondas na cidade, as viaturas estão rondando pela cidade, pelas estradas, pela zona rural, né? Porque daí nós temos a polícia rodoviária, temos a polícia ambiental. Enquanto a polícia civil, ela é investigativa e repressiva. Investigativa porque ela acontece depois do crime ter acontecido. O papel da polícia civil é investigar, né, as condições, os autores, a materialidade, propiciar que depois de um crime acontecido, nós cheguemos à autoria desse crime e isso possa subsidiar Ministério Público e Poder Judiciário para que eles possam tocar aí um processo criminal e a pessoa possa sofrer uma reprimenda lá ao final desse processo. Então essa é a diferença. A polícia militar é castrense, ou seja, é militar, então se divide lá no soldado, no praça, que a gente fala, cabo, sargento, capitão, coronel, tenente, enfim. E a polícia civil existem cargos próprios, né? Então nós temos o investigador de polícia, o carcereiro policial, o agente policial, o escrivão de polícia, o delegado de polícia, enfim, são outras categorias. Não se mistura polícia civil e polícia militar. Claro que ambas as instituições trabalham para o bem da sociedade, para cada vez mais diminuir a criminalidade, mas cada qual dentro do seu ramo, né? Então, entrei na Polícia Civil em 1987, eu tinha 22 anos de idade, era um jovem, cabelos pretos. Isso aí. Ainda tinha os cabelos pretos. Brancos, mas estão aí, né? Ainda tem, posso me gabar ainda de tê-los, né? Eu não sei se o pessoal de casa percebeu, mas eu mudei um pouquinho aqui o local, porque houve um complô da última vez, inclusive até se alguém quiser patrocinar aquela técnica Fouet de implante, eu estou aceitando aqui, a gente pode fazer um merchan aqui. Porque o Altino sacaneou, mostrou demais aqui. Então, assim, eu acho que isso aqui foi realmente uma retaliação que eu sofri no último podcast. Por isso que eu mudei de lugar aqui, tá? Assume isso aí, viu? Assume. Jamais. Cabeça é pra isso, né? O patelo não tem. Com certeza, com certeza. Bom, mas aí continuando um pouco assim, eu já era formado em administração de empresas e me identifiquei muito com a Polícia Civil. E ali, realmente, eu senti que aquilo era para mim, que era o que eu realmente gostaria de fazer na minha vida. Então, fiquei 7 anos como investigador de polícia, trabalhando nas unidades em Presidente Prudente, mas me surgiu a vontade de ser delegado de polícia. Eu achava que eu poderia também galgar, né, postos dentro da Polícia Civil. Mas para isso era necessário que eu fizesse a faculdade de Direito, né? E comecei a estudei mais 1 ano e pouquinho, terminada a faculdade, e em 1994 eu consegui ser aprovado no concurso para delegado de polícia. Então, desde 1994 eu sou delegado de polícia. Inicialmente, após a academia de polícia, eu fui designado para a cidade de Franca, onde eu fiquei um curto período, fiquei lá coisa de 4 ou 5 meses.
Depois eu voltei para Presidente Prudente e ainda continuo, mesmo podendo já, viu, gente? Já posso me aposentar, né? Porque já completei os requisitos para aposentadoria, mas entendo que ainda eu posso ser útil Pode contribuir. à Polícia Civil e à minha comunidade. Nesse período tem uma história muito engraçada, né? Que em 1988 eu estava no plantão policial, que fica aqui na Gurgel, 720, e houve um acidente de trânsito na cidade e a Polícia Militar foi apresentar essa ocorrência no plantão. E um dos policiais era uma moça, uma policial feminina, que também havia entrado na polícia em 1987, na Polícia Militar. A primeira turma de policiais femininas de Presidente Prudente. E jovem, eu com 23 para fazer 23. Acabei achando que aquela policial militar Foi amor à primeira vista, era uma será? policial militar muito bonita. Ela te prendeu. Ela... Na verdade, ao invés do investigador prender, né? Aquela policial militar acabou prendendo o meu coração. E ali eu conheci aquela que é a minha companheira até hoje. Que bacana. Que História bacana, bonita, que hein? história, hein, bonita. cara? Então eu que história. falo, trazendo essa humildade, essa vida humilde que eu tinha familiar dos meus pais, que a Polícia Civil acabou me dando tudo que eu tenho na vida. Tudo. Ela me deu a minha esposa, a Vilma, que eu conheci lá em 1988. Nós nos casamos quando eu terminei a faculdade de Direito, em 1992. Passei no concurso para delegado de polícia em 1994. Em 1995 veio o nosso primeiro filho, o Igor, que hoje está com 30 anos de idade. Por onde anda o Igor, doutor? O Igor era programador de dados, né? Programador. Eu não quis seguir a carreira do pai da mãe. Não, assim, eu também nunca influenciei a vida dos meus filhos nesse sentido. Bacana isso. Eu acho que eles, cada ser tem as suas próprias vontades, os seus próprios desígnios. Também, né? E vocês sabem que eu sou muito religioso. Eu creio que o plano de Deus não deve ser modificado para as nossas vidas, né? Então, nesse sentido, eu não interferi. O Igor ele trabalha já numa empresa desde os 17 anos, uma empresa prudentina, onde ele trabalha com programação. Tá lá dentro de casa, né? Tá lá, porque trabalha home office. Um meninão lá de 30 anos, tá lá dentro de casa. E assim, as pessoas podem dizer, poxa, mas um cara de 30 anos ainda não saiu de casa? Para quem é pai sabe que alegria que a gente tem de tê-lo dentro da nossa casa ainda. Que existe o tal da síndrome do ninho vazio, né? Então eu e minha esposa Vilma ainda não tivemos essa síndrome. Depois de 97 veio para nossa graça a Ana Luísa. Ana Luísa é uma menina muito especial, uma filha querida, uma menina muito bonita. Essa sim foi atrás do direito. Fez a faculdade de Direito onde o pai fez, na Toledo. O Igor também fez Sistemas da Informação e Marketing na Toledo também. Eu não estou fazendo propaganda da Toledo, viu, gente? A Toledo é referência Mas assim, anos. É uma faculdade que sempre nos acolheu muito bem e nós tivemos nela sempre um bom retorno. Né? Então, não estou ganhando nada para fazer isso, mas também até pela proximidade, porque eu moro muito próximo à faculdade. Eu moro ainda no Parque Furquim, né? Não quis sair do meu bairro. E aí lá eu continuo ainda há mais de 30 anos. Então tivemos a Ana Luísa. Ana Luísa é formada em Direito, mas ela não quer concurso público. A Ana Luísa é advogada e está aí iniciando sua carreira como advogada. É um breve histórico da minha vida. Eu tenho muitas facetas, você sabe disso, né? Você falou para mim assim, como é que o senhor tem disposição para fazer tudo isso, né? Eu acho que a gente veio no mundo para ter uma missão. Eu tenho muitas missões, que é me dedicar às pessoas, né? É uma coisa que me dá muito prazer, me dedicar mais às pessoas do que a mim mesmo às vezes. Então você sabe também que eu tenho meus grupos de futebol, meus grupos de pescaria, tenho lá a minha comunidade da Nossa Senhora do Carmo, que é a minha padroeira, né? Porque eu faço aniversário 16 de julho.
Dia 16 de julho é comemorado o dia de Nossa Senhora do Carmo. Inclusive, o doutor ganhou um mimo nosso aqui. Olha. Há 2 dias atrás foi o aniversário dele. Então, parabéns Tamo aí, aqui obrigado, novamente, doutor. obrigado. E Parabéns. você vê personalizado, viu? tá Lá da Artes da aqui, Tina, gente. Ó, tá? tá Onde a aqui. gente manda fazer nossas canecas aí. Isso aí. Todo convidado aqui do Hype BRcast ganha um presentinho nosso aqui. Então é isso, estou à disposição ainda da população, com vontade de trabalhar ainda. O dia que eu senti que eu não tenho mais prazer de ir à delegacia de polícia, não tenho mais prazer em atender a população, eu acho que aí sim será o dia de eu me aposentar e viver uma outra vida. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sabe aquele lugar que todo mundo fala, mas ainda você não foi? Você está perdendo uma grande oportunidade. Estou aqui no Choripão com meu amigo Diego. Diego é o proprietário do Choripão. Fala aí, Diego. Fala, André. Quais são os diferenciais que tem, cara? A gente trouxe um conceito novo para Prudente, o pão com linguiça e as empanadas. A gente tem uma casa toda inspirada na culinária argentina, culinária de rua argentina, mas também trouxemos hambúrguer. Hambúrguer, linguiça, tudo artesanal. Se não comer carne, a gente troca o hambúrguer por um hambúrguer vegetal também. Nossa cozinha, você pode olhar ela, pode entrar nela com a devida segurança, mas pode ver todo o processo de produção e a gente está aqui, pronto para receber vocês. Pessoal, e se você quer tomar aquela cervejinha gelada, tem aqui, Diego? Tem, olha aqui, ó, Quilmes e as 4 Patagônias, todas argentinas. A gente também tem Corona Zero, a original, e além disso tem uma caipirinha incomparável. E se você então tá pensando em vir num lugar diferenciado e com a comida de qualidade de primeira, vem aqui pro Choripão. Tamo junto. Gostaríamos de saber, doutor, como é ser policial no Brasil? A gente ouve falar, e a gente sabe que a mídia planta verdades, mas planta notícias também que às vezes são super potencializadas, vamos dizer assim. Da falta de segurança até para vocês mesmos. Como é o dia a dia de um servidor público voltado para a área da segurança pública aqui? Tem que ter aquele nível de detalhe a mais, do cuidado extra. Como é isso? Dorme-se tranquilamente? Bom, eu sempre... primeiro que ser policial, hoje nem tanto, mas já foi glamorizado demais, né? O policial violento, o policial sem muita regra, né? Os filmes também de Hollywood também trouxeram muito isso. Mas o policial, ele vive dentro da medida uma vida normal. Ele é uma pessoa que teve que estudar, ele vai ter que ser aprovado em concurso público, evidentemente ele vai ter a família dele, os problemas com filhos, os problemas com esposa, com família, enfim. Mas, porém, eu sempre disse, né, principalmente aos policiais mais jovens, que o policial vocacionado é um ser diferente. Acho que Deus olha e fala assim, esse cara vai ser policial. Porque já inicia que nós não temos horário, né, de trabalho. Eu sempre brinco com os policiais que nós temos horário para entrar, mas nunca horário para sair. Né? Quantas vezes eu fui trabalhar 7, 8 horas da manhã e passei a noite fora e voltei no dia seguinte? Muitas. Então você também não pode ter essa preocupação. Infelizmente, a mídia, às vezes, deturpa um pouco a função policial, mostrando apenas os erros. Nós somos milhares de policiais civis e militares. Existem erros? Claro que existem. Existem maus policiais? Claro que existe. Mas existe o mau vendedor de carro, existe o mau radialista, e existe o mau profissional em qualquer área de atuação. Né? Então, não é justo, às vezes, que toda uma instituição ou corporação, como a gente chama a Polícia Militar, seja penalizada pela ação de 1 ou 2 indivíduos. Né? E há que se frisar também que a polícia, qualquer uma delas, de grandes cidades, são muito diferentes das polícias do interior.
Por quê? Vamos supor, eu fui delegado de Anhumas durante 5 anos. Anhumas é uma cidadezinha pequena, acolhedora. O prefeito lá, inclusive, é meu amigo. Vou mandar um abraço ao grande Adailton, né? Adailton é uma lenda ali. Nossa, Tá fazendo um belíssimo trabalho lá em Anhumas. Isso, é um amigo nosso. Grande abraço, Adailton. Um abraço para Adailton. Eu fui delegado 5 anos lá. Então lá a população conhece o policial militar pelo nome. Conhece o investigador de polícia pelo nome. É outro trato. Né? Diferentemente do que você em São Paulo, por exemplo, em que ninguém conhece ninguém. E aí se abrem oportunidades para que aflore no policial o lado ruim dele. Então a gente ouve falar muito em corrupção, a gente ouve falar muito em violência, mas imagina quantos policiais militares, por exemplo, existem na cidade de São Paulo. Um policial faz lá uma atrapalhada e aí toda a instituição é malhada por conta disso. Então não é fácil ser policial no Brasil. A remuneração também não é adequada. Não é adequada. Por mais que a gente entenda que um salário mínimo, e é bem mínimo mesmo, o policial ganha um pouco mais que isso, né? E as pessoas podem dizer, mas ele ganha tanto. Esse tanto não condiz com a responsabilidade que o policial tem. O policial está ali para te dar segurança. Posso só pegar um gancho nesse lance da remuneração, doutor? Eu estava pesquisando ontem, para a gente até bater esse papo aqui. Eu não sei se é verdade, se a gente busca, depois eu até busco a fonte, mas tem uma discrepância muito grande entre os salários dos delegados. E por incrível que pareça, eu me surpreendi, o de São Paulo é um dos que menos ganha. É isso mesmo? É isso mesmo, nós estamos brigando. brigando. Mato Grosso do Sul acho que é 2 vezes o valor. Na verdade, nós estamos assim... Eu achei, fiquei meio perplexo nesse ponto. Não, e realmente é isso mesmo. Se você pegar a tabela de remuneração, vamos dizer aí do cargo de delegado de polícia, no Brasil todo, acho que são 25. Nós somos o 23º em remuneração. Ou seja, nós somos um dos piores salários do Brasil. Uma unidade da federação considerada aí a mais avançada, né? O estado de São Paulo, as pessoas dizem que é a locomotiva do Brasil. Então, assim, num dos estados mais avançados do Brasil, o delegado de polícia recebe uma das piores remunerações. E não é só o delegado de polícia. 20º o quê, doutor? 23º? 26º. Então tá contando 27, né? Aí. Para você, nós ganhamos da Bahia. Da Bahia. Então é para você ver. E nem por isso nós deixamos de prestar um bom atendimento à população. Vai para Bataguaçu, doutor. Você sabe que muita gente conhece o Pedro Arley Caravina, né? Da família dos Caravinas aqui de Prudente. O Pedro Arley foi meu investigador na DIG aqui. Por méritos próprios, ele passou no concurso de delegado de polícia no estado do Mato Grosso do Sul. Ele foi delegado de Bataguaçu, depois ele foi prefeito 2 vezes. Hoje ele é deputado estadual no Mato Grosso do Sul e a mulher dele, a Vanderleia, é a prefeita de Bataguaçu. Né? Ele se aposentou como delegado lá. Com certeza ele ganha muito mais do que eu ganho. Mas são histórias que vão surgindo, né? Mas fica o mérito, né? Fica o mérito do doutor que deu todo o trabalho. Vai por aqui que aqui dá certo. Claro. Doutor, eu queria até fazer uma pergunta para você, trazendo um pouquinho para nossa realidade aqui, né? Sobre segurança veicular. Na sua experiência, assim, quais são os crimes que mais envolve hoje relacionado a veículos? Nós já tivemos, assim, na década de 90, nos anos 2000, muitos furtos de veículos, principalmente nas grandes capitais, para se fazer o dublê. O dublê, para quem não sabe, o dublê, ou você pina o chassi dele, fazendo a numeração de um veículo quente, e aí você faz uma documentação duplicada daquele veículo quente e você trafega com esse veículo como se ele fosse aquele veículo original. E também tínhamos o dublê de placa também, que você apenas trocava as placas, conseguia a documentação, né? Principalmente nas grandes capitais, e rodava com esses veículos. Depois nós tivemos os furtos de veículos, um pouco mais adiante, para troca por drogas no Paraguai e na Bolívia.
né? A gente teve também um período muito grande com relação a isso. Hoje o que a gente vê, claro que hoje existem os furtos ainda, isso é uma coisa difícil de se parar, né? Até por isso, hoje o comércio de seguro cresceu muito. Mas assim, hoje o que a gente vê muito é golpe, né? Hoje, infelizmente, a pandemia deixou um legado nesse sentido para nós. Como na pandemia nós ficamos enclausurados, né? As pessoas não poderiam sair de casa. Você sabe que cabeça de bandido é a casa do diabo, viu, rapaz? Porque os bichos são bons em montar as coisas. Eles acabaram elaborando golpes. E hoje a gente vive num mundo em que a gente tem que desconfiar de quase tudo. E com veículos não foi diferente, né? Então existe o golpe da venda do veículo. Você coloca o seu veículo aí, você particular, coloca seu veículo para vender numa plataforma de venda. Nós temos várias aí, né? O malandro, ele pega todas as informações do seu carro, as fotografias do seu carro e acaba anunciando, às vezes, na mesma plataforma por um preço mais bonito, vamos dizer. Você está pedindo 80 mil. Mais atraente, no caso. Mais atraente. Ele, às vezes, você está pedindo 80 no carro, ele pede 60. Com certeza vai chamar muita atenção. Vai chamar atenção. O incauto, às vezes, ou por simplicidade, humildade, ou visando ganhar dinheiro, a vantagem. Ele entra em contato, negocia com o estelionatário, com o bandido. O bandido negocia com o proprietário original do veículo e fala: um primo meu, um cunhado meu, um ex-sócio, eu estou dissolvendo uma sociedade, vocês que são sócios, né? Estou dissolvendo uma sociedade, ele vai aí, ele vai ver o carro, eu estou colocando esse carro no rolo, mas o senhor não fala em preço. E aí, aqueles dois indivíduos, tanto aquele que quer comprar quanto o que quer vender, acabam sendo vítimas do golpista, que só ele leva vantagem. Então, ele fala: você vai no cartório lá, os dois vão no cartório acreditando que vão fazer a negociação. Mas o lugar onde vai ser depositado é a conta do golpista. E quando eles se dão conta disso, às vezes já é tarde demais. Você recebeu já uma questão dessa lá para você? Não, na delegacia, vou falar para vocês, diuturnamente acontecem esses golpes, infelizmente, né? Então é uma coisa corriqueira, tecnicamente. É uma coisa que acontece muito hoje. Uhum. A pessoa, às vezes, pretende ganhar um pouco mais na venda do seu veículo, o faz de forma individual, particular, e acaba, às vezes, sendo vítima de golpes. Doutor, pegando o gancho, a gente fala de crimes com relação especificamente a usando o carro como venda. Sim. E o fato da exposição de quem está anunciando? Porque assim, a hora que você coloca um anúncio no qualquer plataforma de venda, você está recebendo lead, né, clientes de todo canto aí. Com certeza. E aí vem essa galera no meio querendo aplicar alguma coisa. E às vezes o cara dá o endereço da casa dele, abre as portas da residência, muitas vezes também acho que se expondo, correndo o risco de ser assaltado ou coisa do tipo. Né? Expõe principalmente seus dados. Sim. Né? Porque você acaba... me manda foto do documento. Isso, trocando informações, RG, CPF, endereço. E pode acontecer, é mais raro a pessoa ir até o local onde o veículo está e praticar, por exemplo, um roubo. É mais raro. Mas pode acontecer? Pode acontecer, porque você está tratando com uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu. Até um sequestro relâmpago, o cara, vamos testar seu carro aqui. Justamente. Pode não, acontece às vezes... É que a gente fala de universo de Presidente Prudente, né? A gente tem visto assim acontecer... vou experimentar seu carro. O cara vai e não volta com seu carro. E às vezes o seu carro pode ir parar num desmanche, porque a gente sabe que o comércio de peças é bem agressivo, ou pode ser levado para um país vizinho, nesse caso aí também, para ser trocado por entorpecentes. E aí a pessoa fica sem o carro. O senhor tocou no ponto do desmanche, né? Como é a normativa, como funciona esse comércio? Existe uma fiscalização da origem de cada sucata que vem? Porque assim, na minha visão, e sem querer rotular, tem grandes profissionais, claro. Eu sou amigo de alguns, inclusive, claro. Aqui, mas a gente fala muito dos grandes centros.
É o principal canal de escoamento o lance da peça usada, né? É onde normalmente os carros furtados vão parar, né? Na maioria das vezes. Hoje, a legislação ela está mais rígida, abre muito campo para fiscalização, mas é aí que entra o problema. Quem fiscaliza? Invariavelmente, a municipalidade. A gente sabe que o serviço público hoje, ele sempre está aquém. Eu posso falar isso até pela polícia. Nós temos uma defasagem de delegados de polícia, nós temos uma defasagem de investigadores, de escrivães. Nós não contamos com o número necessário para nós fazermos nosso trabalho. E isso acontece em todas as esferas, federal, e municipal e estadual. O lado de lá cresce mais rápido. Então, evidentemente, em Presidente Prudente, que é um centro menor, a gente acredita que os nossos comerciantes de sucata trabalham dentro da legalidade. Mas você vai, por exemplo, em São Paulo, tem lugar que você passa que o carro está todo desmanchado ali, e se você for juntar, você monta o carro inteiro. Né? E, invariavelmente, algumas operações policiais que a gente toma conhecimento, principalmente de delegados que a gente conhece, de amigos, eles encontram desmanches, encontram oficinas preparadas, oficinas às vezes camufladas, né? Para que o veículo seja... E desmancham muito rápido. Às vezes em 30 minutos, 40 minutos, os caras desmontam um veículo inteiro. Né? Então, infelizmente, no Brasil, em outros países é mais difícil. Por quê? Porque não existe muito essa política de substituição de peças em outros países. Às vezes é mais fácil você trocar o veículo. Nossa. Né? E no Brasil não. No Brasil a gente continua reformando os veículos. Né? A gente vê uma frota bem antiga nas nossas ruas. Né? Às vezes a gente vê veículos sem condições de tráfego. Poluindo o meio né? ambiente. Então, né? Então, infelizmente, assim, nesse quesito, a gente ainda perde. Infelizmente. doutor, e você tem alguma história marcante ou inusitada de alguma ocorrência que aconteceu com você com um veículo? Você fala assim, nossa, essa foi pra dar risada, foi diferente, foi... Pra dar risada a gente tem muito, mas assim, tem uma história que me marcou E muito. nós vamos dar risada. O cara envolvido não deve ter chorado. A gente tem uma história que me marcou muito. 1997, 1998, a gente tinha muito furto de F1000. Veículo diesel. O pessoal usava o motor para motor estacionário, às vezes. Não, e o cara saía no tranco nela. Os veículos não tinham essa segurança que hoje os veículos têm, né? E nós tínhamos, naquela época, nós da polícia, principalmente da Polícia Civil, Polícia Militar também, nós conhecíamos os furtadores. A gente sabia quem estava fazendo. Então, furtava uma caminhonete, a gente procurava 5, 6 caras que a gente já imaginava que fossem os autores, né? E uma vez, rapaz, furtaram uma caminhonete de um promotor em Araçatuba. Uma F1000 bonita, rapaz, aquelas cabinadas. E o colega de Araçatuba me ligou e falou: eu sei que você tem uns furtador bom aí e tal, não dá pra você dar uma investigada, né? Fomos investigar. E, sem demérito de cidades, uma cidade aqui no norte do Paraná, ela era muito conhecida por desmanches. Não vou citar o nome porque pode ser pejorativo para a cidade, mas assim, o que você quisesse de peças, você ia nessa cidade aqui no norte do Paraná, próximo de Prudente, coisa de 100 quilômetros. 140. Aí, tá. Tem algumas, né, Ronaldo? E, rapaz, eu lembro que eu mandei uma equipe de policiais lá. Os policiais chegaram na loja e viram lá a frente da F1000. Esse tipo de trabalho pode, assim, passar... Atravessar? Na verdade, hoje em dia é mais rígido. Hoje em dia, para nós sairmos do Estado, nós temos que pedir uma autorização especial que vem da Secretaria de Segurança Pública. A gente segue esses trâmites. Mas naquela época, como era aqui do lado, né, vizinho, pedi para que 2 policiais nossos foram lá e encontraram a frente, a carenagem todinha da frente da caminhonete do promotor. Porque tinha alguns detalhes que ele tinha passado para nós. Aí o investigador me ligou e falou: doutor, achamos uma caminhonete, cara. Tá toda desmanchada e tal. Rapaz,
por incrível que pareça. E aí é uma história triste para nós, porque a própria polícia do local chegou lá, questionou meus policiais, chamou os policiais para fora, encheram eles de perguntas se eles tinham autorização. Enquanto isso, a caminhonete sumiu de dentro da loja. Quando eu consegui o mandado de busca aqui em Prudente, que nós fomos dentro da loja do cara, não tinha mais um parafuso da... Então, assim, tem essas histórias que marcam a gente, marca, às vezes, com certeza. às vezes positivamente, às vezes negativamente, né? Teve uma outra vez, nós pegamos uma quadrilha de desvio de carretas. Era uma carreta Volvo de uma grande empresa de Curitiba. E, inclusive, ela é concessionária da ferrovia nossa do Oeste Paulista hoje, para nosso azar, né? E eu descobri que essa carreta tinha entrado na Bolívia, em Porto Soares. E contou com um conluio também de policiais de Corumbá. Eu peguei uma equipe aqui e nós fomos para Corumbá. Tive apoio da Polícia Civil lá. Eu entrei 2 vezes dentro da Bolívia para negociar com o boliviano que tinha comprado essa carreta. E ele tinha comprado licitamente. Ele me falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim, no portunhol dele, né? Eu não sou bandido. Bandido é o brasileiro que veio vender para mim aqui dentro da Bolívia. Porque lá era só você ir num cartório com documento seu pessoal, no caso o furtador foi com o RG dele, fizeram um contrato dentro do cartório na Bolívia, foi vendido licitamente. E eu negociei 2 dias dentro da Bolívia, não podia entrar armado na Bolívia, porque senão eles nos tomavam as armas. Né? A gente passou assim um receio muito grande de estar dentro da Bolívia. Imagina. É que o senhor é policial, senão era só comprar uma outra lá, né? Eu não deixo entrar com a sua pra você comprar uma lá. Na verdade, a gente entrou, mas entrou com receio. Eu negociei por 3 dias essa carreta. O receptador, vamos dizer assim lá, queria vender a carreta. Estipulou um preço em dólares para vender essa carreta. A empresa quis comprar de volta essa carreta. Né? Não era um papel nosso da polícia fazer isso. E eu pedi que eles mandassem, né, alguém com esse dinheiro para comprar a carreta. Aí eles não quiseram também. Enfim, também foi triste porque perdemos a carreta. Eles usavam o cavalo da Volvo nas lavouras de café em Santa Cruz de la Sierra. Então esse cavalo subia na linha férrea em Porto Soares e subia 600 quilômetros até Santa Cruz de la Sierra, onde o veículo era utilizado como trator. Né, praticamente. Então, assim, existem muitas coisas nesses 30 e tantos anos de polícia. Se a gente for falar de história policial aqui, nós não vamos. Um podcast só não vai dar. Doutor, eu acho que o André vai fazer uma pergunta. Não, tranquilo. Na verdade, assim, também, através de pesquisas, a gente percebe que, principalmente a cidade de Prudente, ela está dentre as cidades de menor número de homicídios. O prudentino pode se sentir seguro e o que é feito por vocês, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, para que esses números sejam tão relativamente bons comparado a outras cidades do mesmo porte? Bom, nós somos divididos aqui, o estado é dividido por regiões. Né? Nós fazemos parte do DINTER 8, é o Departamento de Polícia do Interior 8, que é onde o nosso diretor, o Dr. Valmir Geraldi. E aí esse departamento, dentro da Polícia Civil, se divide em 5 seccionais, que é Presidente Venceslau, Adamantina, Dracena, Presidente Prudente e Assis, onde existem os seccionais. Na seccional de Prudente é a doutora Ieda Cavalli. E o CPI também é da mesma forma. A Polícia Militar tem o CPI 8, né, o seu coronel lá, e também se divide mais ou menos da mesma forma. Nós podemos garantir com toda a certeza do mundo, Presidente Prudente é a região mais segura do estado de São Paulo. Mesmo o Oeste Paulista contando com tantas unidades prisionais, nós podemos garantir estatisticamente que a nossa região é a mais segura do estado. E digo mais, os nossos índices criminais, eles igualam-se a muitos países da Europa,
insegurança. Parabéns, parabéns. Parabéns. É importante a gente escutar isso. Com Poder certeza. transmitir essa informação, né, para quem está E aí o que acontece? Às vezes uma falsa sensação de insegurança. Acontece um roubo à mão armada, né? Causa insegurança para nós. Né? Mas quantos acontecem em Marília? Quantos acontecem em Rio Preto? Quantos acontecem em Bauru? Estou falando dessas cidades porque elas estão mais próximas da gente. Nossos índices são diminutos comparando com Marília, por exemplo, que está aqui a 180 km de Prudente. Então, assim, nós podemos garantir com toda tranquilidade que nós temos um dos índices melhores de segurança no estado de São Paulo, no Brasil. Isso se deve, em especial, aos trabalhos da polícia, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. A Polícia Militar faz o trabalho dela de prevenção, um trabalho muito bom, e a Polícia Civil, na repressão, na investigação dos crimes, também faz um trabalho de excelência. Dificilmente um crime, por exemplo, vamos dizer o crime que mais dói na gente, que é o homicídio. Muito difícil um crime de homicídio acontecer em Presidente Prudente ou região e não ter a sua autoria esclarecida. Esse autor de homicídio é muito difícil ele não ser levado a júri. Então a reprimenda para esse crime vai acontecer. Né? Então nós podemos nos gabar disso, de que as polícias trabalham em união aqui, a Polícia Civil e a Polícia Militar, nós somos muito amigos, então a gente trabalha em conjunto e isso faz com que a nossa região seja uma das mais seguras do estado. Parabéns, parabéns. Nesses índices aí também envolve a questão de roubo de veículos? Entra tudo, principalmente homicídio, furto e roubo de veículos, que é diferente o furto e o roubo. O furto é eu subtrair de você sem você saber. Né? O roubo é eu subtrair de você um bem patrimonial com ameaça ou violência. Então, eu te mostrei uma faca. É uma ameaça, é uma violência, é roubo. Eu cheguei e tunguei a sua carteira sem você saber. É furto. Então também nós temos que distinguir esses crimes, né? Isso eu estou falando uma linguagem bem popular para que as pessoas, não usando o juridiquês, né? Para que as pessoas possam entender a diferença entre uma e outra coisa. Ronaldo, e saber que Prudente está nesse índice, cara, é muito top isso, né? É bom para nós. Eu acho que assim, a população que é tão carente em vários aspectos, a gente sabe que às vezes a coisa não caminha como a gente quer, mas o lado de poder, pelo menos, se sentir um pouco mais seguro, eu acho que é importante. Só retomando o lance dos golpes, principalmente pela internet, que é muito comum hoje, eu gostaria que o doutor desse algumas dicas, na verdade, assim, para quem pretende vender um veículo, né, ter um pouco mais de segurança, mais tranquilidade. O que o senhor teria a dizer nesse sentido? Assim, primeiro que golpes hoje é a moda. Então nós temos uma grande modalidade, um grande número de golpes. E aí eu quero até fazer uma propaganda aqui da Polícia Civil. Nós temos uma investigadora, a Bárbara Camapum. Ela se debruçou sobre o estudo de golpes e ela fez uma cartilha e um app, né, que está à disposição da população, chama Golpe Tô Fora. Então, assim, repassem essa informação, né? Reproduzam esse conhecimento. Todo mundo tem um celular hoje, você entra na sua loja de aplicativos e baixa lá, Golpe Tô Fora. Tem a descrição do golpe, então tem inúmeros golpes lá. Tem a descrição do golpe, tem a forma como os meliantes, os larápios, né, o criminoso age, e tem o que você deve fazer depois que você foi, ou algum familiar, algum amigo foi vítima de golpe. Então vou fazer essa propaganda aqui, baixem o aplicativo, Golpe Tô Fora, é de uma investigadora de polícia que trabalha comigo lá na minha delegacia, e a gente incentiva esse tipo de ilustração para que as pessoas tenham conhecimento. Indo diretamente nos golpes de veículos, né, nós temos... O que mais tem hoje de golpe de veículo é esse, é essa venda... Né? Essa intermediação falsa. Certo. Né? Uma falsa intermediação. É uma falsa intermediação, principalmente você que coloca seu veículo para venda no particular. O que a gente orienta é que você procure alguém especializado no ramo, né? A sua loja de veículos, de seminovos,
um escritório especializado, um amigo que trabalhe no ramo. No caso aqui, a empresa de vocês, né, que tá aí para entrar no mercado, porque vocês já têm a dinâmica, já têm o conhecimento, enfim, pelo menos para tirar dicas. Já confesso que nós não caímos, mas bateu na trave, né, André? Muitas vezes a gente tem um golpe muito tradicional de alguém ligando, principalmente para o vendedor, né? Eu, quando gerente, tinha um vendedor que recepcionava o cliente por telefone e o cara quer vender, o vendedor quer vender. Ele até acaba sendo vamos fazer, né? Antes de vender. O que acontecia? O cara falava que uma transportadora tinha batido no carro dele, que essa transportadora ia comprar o carro. Na verdade, o que ele queria? Um documento da concessionária, um pedido de venda, alguma coisa assim. Para que ele, em posse daquilo, ele ligava para alguém para aplicar o golpe e falava, olha, comprei esse carro lá na concessionária, paguei 100 e quero vender por 80. Por motivo A, B, C. Então, assim, a gente, por inúmeras vezes, a gente foi, o vendedor ficou tentado, poxa, vamos fazer. E a gente sabe com a experiência que tem que a coisa o golpista está cada vez mais moderno, né? Então, enquanto a gente trabalha, o cara tá acham pensando... a brecha para... Enquanto a gente dorme, ele está trabalhando para um golpe novo. Então... O doutor falou da nossa empresa, né, a Hype Mobility, que é um canal diferente do Hype BRcast, que a gente vai trazer sempre uma celebridade da cidade, da região, para bater papo com a gente, esclarecer, falar da vida dele e trazer, no caso do doutor aqui, né, utilidade pública, acho que é muito importante. Mas o André, pela Hype Mobility, ele efetuou uma venda num anúncio de um cliente, de um carro consignado aqui de Prudente. Conta um pouquinho dessa história, André, acho que é importante. Então, a gente faz um trabalho totalmente diferenciado, né, com a Hype Mobility. A gente fez um anúncio específico para esse veículo. Aí um cliente de Americana entrou em contato com a gente. A gente fez todo o trabalho para ele, com vídeos, com o laudo pericial, todos os detalhes que o carro possuía. Demonstramos essa confiança para ele. Ele rodou mais ou menos aí 500 km para chegar até aqui. O golpista poderia estar do lado de lá. O André foi na internet, foi no Google, viu esse estabelecimento do era verdadeiro, era né? verdadeiro. Então, assim, a gente parte fez investigativa também, viu, doutor? Fizemos uma parte investigativa. Para blindar o nosso cliente. Para blindar também o nosso cliente, assim, que era consignado. Esse é um cuidado que não é comum às vezes. Sim. Eu falo Se muito, tivesse a ânsia de vender, talvez a gente teria passado informações demais aí. Eu bato, né? muito na tecla do ser vendedor, que é o nosso caso, ser consultor de vendas, e estar vendedor. O estar vendedor, o cara tá vendo só o dinheiro e a comissão dele. O resto, pouco importa. Então, assim, é nesse conceito que a gente tá vindo com a Hype Mobility aí. Isso que o André falou é muito importante. Ele atendeu um cliente, mas ele pesquisou também esse cliente, porque o André poderia estar sendo a vítima do golpe. Com certeza. Com certeza. Então é necessário realmente, no mundo que a gente vive hoje, porque o mundo virtual é uma terra meio que de ninguém. Hoje a gente tem muito crime de perseguição, de injúria, de calúnia, de difamação. Vamos dizer aí, você tem um relacionamento com uma moça, vocês acabaram tendo relações íntimas, por consciência dos dois, vocês acabaram filmando isso, aí por uma questão ou outra termina esse relacionamento. Às vezes por vingança, um ou outro acaba divulgando isso nas redes sociais. Ela é localizada, a pessoa é localizada, né? Serve de alerta. Apesar da gente dizer que é terra de ninguém, o seu rastro existe. Então, nós descobrimos uma quadrilha em São Paulo, na Vila Brasilândia, em que os caras são especializados em furtos de condomínio verticais. Como são? Rapazes bem apessoados, bem vestidos, às vezes aproveitam para entrar em algum prédio, um está entrando, a pessoa vê o cara bem apessoado, acaba deixando o portão entrar. Enfim, eles são especializados em furto. Eles vão subindo de andar em andar, batendo no apartamento. Tá vazio? Eles conseguem entrar e fazem uma limpa no apartamento. E nós tivemos alguns furtos dessa modalidade aqui em Presidente Prudente, em alguns prédios aqui em Prudente. Começamos a investigar. Através de técnicas investigativas, conseguimos identificar alguns deles, 3 ou 4.
através do Dr. Matheus Nagano, que é o delegado que trabalha comigo também na CPJ, montou-se uma operação policial e nós fomos para São Paulo. Rapaz, quando nós chegamos na casa de um dos ladrões, ele olhou bem para o Dr. Matheus e falou assim: doutor, como que vocês me acharam aqui? Nós não deixamos rastro nenhum. Como é que vocês vieram me achar aqui na Vila Brasilândia, em São Paulo, num mundo, numa cidade desse tamanho? Quer dizer, hoje a polícia tem técnicas e tem possibilidades E é técnicas avançadas, avançadas de esclarecimento de crimes. Existe um benchmark entre a Polícia Brasil, Polícia São Paulo, com tipo países como Existe, Estados muitos Unidos, cursos, essa tecnologia, ela é... muitos cursos. Também a polícia também importa muita tecnologia, né? Principalmente de Israel, que é avançadíssimo nesse campo, né? Campo de interceptação, campo de telemática, campo de investigações virtuais, né? Muitos policiais nossos são convidados, porque a Polícia Civil de São Paulo é considerada efetivamente uma das piores polícias do mundo. Porque o campo que a gente trabalha é muito difícil. Sim. Né? E os nossos policiais, muitos policiais abnegados demais, acabam gastando do próprio salário para se especializarem cada vez mais. Por exemplo, um exemplo mesmo. A Bárbara, que é a minha investigadora lá, ela despendeu tempo e valores também para desenvolver essa cartilha e esse aplicativo que eu acabei de falar para vocês do Golpe Tô Fora. Ela perdeu tempo da família dela, com o marido e com as filhas, ela tem 2 filhas pequenas. Isso tudo por amor ao que faz, né, Por doutor? amor ao que faz. E para trazer também, né, esse feedback à população. Então, assim, você que pensa em fazer crime virtual, não se iluda muito. Você acaba deixando algum rastro. Uma hora pega, né? Às vezes demora, porque são investigações que às vezes demora. A gente precisa mais minuciosas, a gente né? precisa às vezes de auxílio do Google, Sim. né, ou de outras plataformas. Mas assim, e essas plataformas também têm colaborado. Às vezes demora, mas invariavelmente a gente acaba chegando na autoria dos delitos. Doutor, vamos mudar um pouquinho só, depois a gente vai retomando, o bate-papo claro, vai surgindo claro. e... Vamos lá. O senhor já fez vaquinha alguma vez? Vaquinha. Pra pagar conta de time de futebol, não? O senhor é corintiano, né, doutor? Pô, explica aí, como é que pode um cara nesse... Rapaz, você sabe que é uma frustração do meu pai, né? Você tem mundial, né? Tem mundial, né? A sua esquerda Tem não gente que não tem. não tem mundial, não. Tem, lógico que tem. Mas Não assim, tem. meu pai, foi uma frustração do meu pai, né? Coitado, que Deus o tenha. Seu Garrincha, perdão, viu? Meu pai era São Paulino, a família dele toda São Paulina. Toda São Poxa Paulina. vida, olha aí. E me Ele nasce- sim tinha pedigree, viu, doutor? E me nasce pra ele, o único filho homem, caçula, que é apaixonado por futebol e me vira corintiano. Pensa a frustração do pai, rapaz. Então assim, mas corintiano, ele nasce corintiano. Ele não é modinha. Porque eu nasci em 65 e o Corinthians vinha de um jejum muito grande. Perdemos em 74 o Campeonato Paulista para o Palmeiras. Sim. E o Corinthians só foi ser campeão em 77 com o Vicente Mateus com o gol do Basílio. E o senhor aguentou firme ali. Então assim, pensa eu com 12 anos de idade e aguentando a zoação de palmeirense e São Paulino. Então corintiano é corintiano. Graças ao bom Deus, meu filho é corintiano também. Minha filha é São Paulina, eu acho que é mais para arrumar confusão com a gente dentro de casa. Tem que ter o debate. E você perguntou se eu participei de vaquinha. Claro que eu participei, né? Mandei um dinheiro agora aí para quitação da O arena. estádio. Infelizmente, as pessoas que mexem no futebol, a gente não pode dizer que são honestas. Corinthians é meio Brasil, a nível de administração? Rapaz, eu não É um gostaria... saco sem fundo, entra e sai, entra e sai, entrar entra e no sai, ramo entra e político sai. é meio complicado, mas Só assim... a gestão do dinheiro, não tô Mas falando nem assim, de... é Gasta- bagunçada. gasta mais do que arrecada. do que arrecada, né? E isso não é um privilégio do Corinthians, né? Você é São Paulino, São Paulo está passando pela mesma coisa. Vasco da Gama, Fluminense. Tem dois ou três oásis no Brasil hoje de boa administração. Você acha que o SAF é uma saída para esses times hoje? Olha, falando de Corinthians,
eu acho que a única solução para o Corinthians hoje é a SAF. Eu também falando de São Paulo, eu também acho que é. Por quê? Porque, infelizmente, votação a votação, presidente a presidente, a gente nota que nós estamos perdendo cada vez mais, nós estamos sendo prejudicados cada vez mais. Um clube que com uma dívida de 3 bilhões não paga mais. Não adianta Gaviões. Não adianta Gaviões da Fiel. E a gente vê que gasta torcida, errado. Não adianta, você entendeu? Na verdade, precisa dar um passo para trás. Então, pra assim, poder, o Palmeiras né? passou por isso. Vamos dizer. Pô, o Palmeiras 15 é um anos- exemplo de 15 gestão. anos atrás. Não tem mundial, mas é um exemplo de gestão. 15 Nunca vai. anos- 15 anos atrás, Nunca serão. o Palmeiras era motivo de zoação nossa. E hoje eu já não suporto mais meus amigos palmeirenses. Porque eles são campeões todos os anos. Quem é um corintiano sofredor amigo seu aí? Que a gente vai mandar um abraço. Corintiano? Pai, tem muito. Tem um gordinho que é corintiano muito, que é chato. Tem hein? muitos. Mas ó, Um abraço pro Serginho lá da o Prudente Serginho, o Prim. Sérgio Rocha, o Ronaldo Della Torre, Nossa, esse não. o Esse é o Tico, pior. o Tico, que você bem conhece, o André Gessi. Tico é nosso né? parceiro. Regentense. O Wellington Baco. Então, assim, Dr. Emir, corintiano de 4 costados, sofre barbaridade. Vocês têm o grupinho de vocês Nós aí temos pra um falar? grupo do Corinthians, né? Nós temos um grupo no WhatsApp do Corinthians. Mas, assim, infelizmente, hoje, se a gente for falar em boa administração, é Palmeiras e Flamengo. Na minha juventude, eu joguei no dente de leite do Corinthians de Presidente Prudente, né? Tinha sonho de seguir a carreira de futebolista, né? Mas a habilidade não era para isso, né? Então a gente se contenta. O Garrincha era seu pai. né? O Garrincha era meu pai. Então hoje a gente se contenta em jogar um futebolzinho de quarto. Um abraço ao pessoal do nosso clube, que há 33 anos, né, joga seu futebolzinho de quarta lá na PAI. E nós temos também um grupo formado pelo Silvio Marra, mas muito legal mesmo, que chama Esporte Presidente Prudente. E a gente acabou formando um time que chama 10 Minutos Futebol Clube. Nosso presidente é o Zezão Siquieri, nosso treinador o Maurílio Ramos, que foi jogador profissional. E dentro desse grupo nós temos vários ex-atletas que merecem destaque em Presidente Prudente, né? Beto Benítez, Espanhol, Sérgio Mondini, Café, capitão de Regente Feijó, que foi campeão brasileiro pelo Guarani, pelo Guarani, 1978. Grande capitão. Antônio Carlos Zago, que foi campeão de tudo que ele fez na vida. Por onde passou. É um jogador, um atleta que foi campeão pelos 4 times paulistas, né? E nós temos o Denilton lá de Presidente Bernardes, o Denilson. Nós temos uma gama, cara, de ex-jogadores. O Mônica lá em Campo Grande. Um abraço, Mônica. O Zé Carlos fez parte desse O Zé Carlos time? jogou com a gente, mais contra, mas fazia parte. Então, assim, Prudente não. Às vezes as pessoas esquecem daqueles que nos trouxeram brilho à nossa cidade, né? E quem não se lembra do Corinthians Prudentino de 1980, com Beto Benítez, com Espanhol, com Vieira, com Paulo Dias, que foi um centroavante que jogou em Prudente, que mora lá em Ponta Grossa. Hoje nós temos contato com ele está no grupo. Que fim levou, ó. Pedro Tinta. O Tino, lembrou do Milton Neves agora aí, né? Então, Que enfim, fim assim, levou. nós não podemos esquecer essas memórias nossas. As memórias prudentinas são muito grandes, né? O futebol profissional e prudente e também o amador deu muitas alegrias para nossa cidade, né? Tá vendo com bons olhos essa nova gestão do Grêmio Prudente, agora com o começo da construção do centro de treinamento? Eu acho assim, falaríamos a respeito da SAF, né? O Grêmio Prudente é uma empresa particular, o presidente André, eu não o conheço pessoalmente, mas tenho grande admiração pelo trabalho que ele tem feito. Eu acompanho desde a B1, vou em todos os jogos, faço questão, tenho camisa do Grêmio Prudente comprada lá na lojinha, né? Faço questão de acompanho os programas do rádio, acompanho as transmissões, tanto pelo YouTube quanto pelas rádios, né? Sempre fui um apaixonado e entusiasta pelo futebol. Então, Prudente merece um time vejo com bons qualificado, olhos, né? acho que é um bom trabalho, né? Com o dinheiro que eles receberam aí da venda de um menino que passou por Prudente, pelo Grêmio Prudente. Eles adquiriram lá o Clube da Lusa e estão fazendo um centro de treinamento. O centro de treinamento onde era a antiga Onde Lusa. era a ali. Lusa. Bacana, Onde era a Lusa legal. brasileira.
Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo. E tá caminhando bem, né? Vou falar de um cara aqui, Ixi. que o doutor bem conhece também. Aliás, esse cara que eu ia falar, eu não vou falar mais, porque o cara não trabalha mais. Ele foi pra, acho que Joinville, não sei pra onde tá, escondido. Tá mocado, viu? Mocado. Moca está mocado. Boa dica. Agora eu vou mandar um abraço pro filho dele, que é o cara que trabalha, é o Jean, do Suco Life, nosso patrocinador oficial. Tá gostando do suco, doutor? Poxa, maravilhoso. Canequinha de Mesmo presente de porque a gente aniversário. conhece, né? Mesmo porque a gente conhece a qualidade do Suco Life. E se tivesse ruim também, a gente não ia falar aqui, não é Com verdade? certeza, mesmo porque o Moacir é um amigo de muita data. Diz de que longa jogava data. bola também. Jogava e jogava bem. Jogava e jogava Eu nunca bem. vi, eu não ó, Conheci o Moacir nos seus 17, 18 anos, então ele voava abaixo. duas lendas que eu só ouço falar. Moca e o Paulo Sono, o Dr. Paulo Soares, do sindicato. Paulinho Chopicolino. Sono. É, o Chopp Colina. Chopicolina. Eu gosto de suco, mas eu tenho uma queda pelo Chopicolina, né? Com É certeza, inegável, né? com O André vai só no suquinho. Só no suquinho É. de leve. Agora o Chopicolina... Não, o Paulo Sono é uma lenda, né? Lenda, Uma lenda. Não, mas você pode ir lá. Existem os campeonatos dos sindicatos bancários, você pode ir lá admirar o futebol do Paulo. Ele tá em todos os jogos, só que no terceiro tempo. Ele gosta. É uma pessoa Tá no amada, pós, né? Tá no Uma pós, pessoa né? amada e uma pessoa que gosta de Presidente Prudente. Cara de uma índole sensacional. Então um abraço grande ao Moacir e um abraço também a Dr. Paulo Sono. Ô, Ronaldo, e vamos falar do doutor sobre o primeiro carro dele, né? Fala pra gente aí, qual foi o Conta seu uma primeiro história carro e uma daquelas- história Não, sobre esse primeiro carro. Não, e esse carro é Não poupe nada, É uma hein? lenda. É uma lenda. Como eu contei, eu vinha de família humilde, meus pais nunca tiveram carro. Eu entrei na polícia em 87. Fui guardando um dinheirinho, em 88 eu adquiri, em 1988, eu adquiri o meu primeiro carro. Como não podia deixar de ser, Podia chamar de carro? podia, não, rodava. Um Volkswagen Fusca 1300, Esse é lenda, hein? cor bege, aquele beijinho, placa CE 2679. É Primeiro inesquecível. amor a gente não esquece. É isso Que aí. legal. Primeiro amor a gente não esquece. E aí, todo feliz da vida, comprei o Fusca. Já namorava a Dona Vilma. Antes a gente saía com o carro da Dona Vilma. Aí eu comprei minha Fuqueta. Todo pimpão. Fui descobrir que o Fusca não tinha extintor. Naquela época era obrigatório, né? Pô, arrumei um extintor. Com um E agora amigo. parece que vai voltar a ser Será? obrigatório de novo. Tá Não tenho vai e volta. acompanhado muito a legislação Mas- de trânsito, mas assim, era obrigatório. Não tinha aquele suporte. Arrumei uma aranha, manja a aranha, aquela da motocicleta, Sim, sim. aham. amarrei na Fuqueta e aí eu andava pra cima e pra baixo com o meu Fusquinha 1300. Passou pouco tempo de eu comprar, tinha um casamento. Dona Vilma morava numa chácara nas proximidades do SESI, então eu pegava um pedaço de barro ali, né? Pra descer lá. Aí um casamento num sábado, uma chuva, rapaz, que Deus mandava. O Fusquinha pra chegar já deu trabalho, mas o Fusca sempre foi bom de chuva, né? Foi. Era aqueles pneuzinhos fininhos. Então, busquei Dona Vilma. Vamos pra festa, rapaz. Passei na rotatória do museu. Tava aquela enxurrada. Inundou o Fusca, rapaz. Todo mundo O arrumadinho. assoalho dele tava tudo furado, eu não sabia, rapaz. Molhou tudo a sandália, o vestido da Dona Vilma, rapaz. Entrou água pra tudo quanto é canto no Fusca. E agora? Eu falei, agora vamos com os pés molhados mesmo. Vai fazer o quê? E aí o Fusquinha, naquela época, eu jogava num time que chamava 33 Night Club. Nós nos conhecemos no karaokê do Samburá. E a mesa que a gente sempre ocupava era a mesa 33. E aí o pessoal jogava futebol, o Newton do Posto Paulistinha, o Fré Casarotti lá da Blocopel, o Devair da dupla com o Adriano aí que toca sertanejo. Uma turma muito boa, O André do Café Cruzeiro do Sul, o Gordo de la Casa, enfim, um grupo de amigos e todos os sábados nós fazíamos um jogo. Um dia, e cada dia ia com o carro, né, rapaz? Um dia inventamos de ir com a Fuqueta, né, meu? Começamos a andar com o Fusca. Os cara que estavam no banco de trás começaram a tossir.
E chegou uma hora que os caras não suportaram. Não, para o carro. Parei a fusqueta. Todo mundo desceu correndo. Eu não sei o que era. Soltava um gás da bateria. Não sei se tava com algum curto, alguma coisa. Ninguém Cheiro conseguia queimado. respirar dentro do Fusca, rapaz. E fica debaixo do banco, né? E ficava debaixo do banco. Então, assim, o Fusquinha a gente não esquece. Depois eu troquei ele por um Passat. E aí a gente foi melhorando, né? Mas o Fusca foi meu primeiro carro, foi o companheiro. Companheiro não de viagens longas, porque eu não suportava, o motor não aguentava, né? Já era um motorzinho cansado, ele era 76. Nós estávamos em 88, ele já tinha O motorzinho não batia, 12 apanhava. anos. Você tinha que botar muito óleo de vez em quando nele, né? Mas é uma lembrança muito boa, porque hoje a gente tem a possibilidade de ter um carro melhor, um carro mais moderno, né? E lembrar que a gente andou lá, trocava marcha, às vezes não engatava direito, pisa na embreagem, às vezes quebrava o cabo da embreagem, você tinha que dirigir no tempo. O bom é que o Fusquinha nessa Né? época, se qualquer aramezinho, Qualquer você tava aramezinho, andando e né? vambora, né? Carburador. Depois eu tive outra em 80, antes de eu ter esse Fusca, vou contar outra passagem. Antes de eu ter esse Fusca, eu trabalhei na multinacional na Nielsen e a gente viajava. E a Nielsen mandou para nós Fuscas 82 a álcool, aquele de dupla carburação. Aquilo, para quem já teve um Fusca daquele, Só essa pessoa sabe o que era, né? ele já todos os palavrões do mundo ele conhece. Porque pensa um carro que chegava nessa época do ano, frio. Esquece de pegar. Não pegava. Então eu andava com um tubo de gasolina. Antes de tentar ligar, eu já abria os dois carburadores lá atrás, jogava, dava uma encharcada de gasolina. Já deu vontade de jogar gasolina no carro e botar atirar fogo? Não botava porque era da empresa. E então esse foi um Fusca que me deu dor de cabeça. E depois, quando eu casei, eu troquei esse Fusca bege por um Passat. Eu fui buscar em Cascavel. Era de um tio meu esse Passat. Mas você manja, né? Aquele banco Procar, roda de liga leve, né? Todo sábado à tarde lavava para sair para noite, né? Então era o carro, né, meu? Aí quando eu fui casar, eu troquei ele num apartamento. Na verdade, coloquei ele como pagamento. E aí casei com a dona Vilma. Não tínhamos carro, comprei uma moto. A moto era uma CG 125, aquela com tanquezinho redondo. E era vermelha. Então ela tinha apelido, era Pomarola, né? Então quando eu chegava, os caras falavam, o Celção chegou com a Pomarola aí e tal, né? E a vida é muito difícil, começo de casamento. Eu consegui juntar um dinheirinho. Um primo meu um dia me procurou e falou assim: Celso, meu pai, meu tio, né? Tinha capotado uma variante. Aquelas variantinhas antigas. Variantinha. Você não quer comprar? Eu falei, rapaz, vou comprar uma variante capotada, né, meu? Aí tinha um primo da minha esposa que era funileiro. Falei pra ele, meu, se eu comprar um carro batido, eu posso ficar aqui na sua oficina, você vai arrumando devagarinho pra mim? Não tinha grana, né? Ele falou, não, pode comprar. Aí, não foi nem comprar. Meu primo falou, ó, paga o documento e paga os... E tira ele daqui. Tira ele daqui, tira ele da frente. Aí levei, aí tive que trocar o teto, né? Arrumei um teto. Mandei fazer tapeçaria, botei umas rodas de Brasília, né? Ficou bonita a variante, né? E aí era o meu carrinho. Então tinha a Pomarola e tinha a variante. Aí a minha esposa e minha irmã, a Sônia, inventaram de que elas seriam vendedoras de sapato feminino. Então, sábado de manhã, nós saímos de Prudente e ia até Birigui, com a variante. Pai, primeira vez que eu cheguei em Birigui, parei em frente de um atacadão de calçada, as mulheres desceram para ver e tal. Ficaram lá meia hora, uma hora, compraram. Quando vai pegar, quem disse que pega? A bobina dela esquentava. Mas não tinha Cristo que fazia pegar. Então foi outra manhã que eu tive que aprender. Andar com a garrafa de PET com água. Um paninho. Paninho, você refrescava, né, a bobina dela para ela poder pegar de novo. Então, hoje a molecada reclama de carro automático. Vai viver lá nas variantes, nos Fusquinha, para ver como é que era difícil. Com certeza. E hoje a tecnologia, a gente falou de carros antigos aí, né? Histórias maravilhosas que... A gente volta no tempo, né, doutor? Volta no tempo. Deve ter outras historinhas que você não vai querer tem muita contar. história, Mas tem muita vamos pular.
Agora, a tecnologia evoluiu demais. O que o senhor... Como o senhor vê esse lance dos carros eletrificados, ou seja, 100% elétrico, os híbridos hoje, híbrido plug-in, híbrido leve e tal. Como é que o senhor vê isso? Tem futuro? É isso mesmo? O meio ambiente agradece? Qual que é a tua opinião? Olha, assim, eu acho realmente que nós temos que achar uma possibilidade. O petróleo é uma fonte esgotável. Pode ser que nós, no nosso tempo, não vivamos isso, mas gerações futuras vão viver. Então, alguma possibilidade tem que ser feita, né? Eu vejo com muitos bons olhos, claro que eu não conheço ainda a fundo. Você sabe que brasileiro é desconfiado, então eu penso que a maioria está esperando aí esse mercado ter um tempo aí de 5, 10 anos para ver se realmente maturação, é isso que se propõe, né? Porque a gente sabe que o custo, por exemplo, da bateria do veículo é muito alto. Você trabalhou com isso, você pode explicar melhor que eu. Então, se você comprar um carro e você ficar com esse carro 5 anos, não tiver garantia de bateria, ele pifa, o que você vai fazer com essa bomba na mão? Então, mas eu tenho, assim, com muitos bons olhos, eu acho que é o caminho, eu acho que realmente é o caminho. Para quem viveu como nós, o lançamento do celular, aquele tijolão que a gente usava lá, o Motorola C50. Né? Que era desse tamanho, pesado. O cara dava até aquele miguezinho, ninguém ligava para ele, mas ele queria mostrar que tinha o celular. Ele abria lá, ficava todo laranjadinho. Abria o flip e tal. Então, para quem viu esse celular e vê o que a nossa vida está dentro do nosso aparelho celular. Na palma da mão. Nem os números de celular hoje a gente lembra das pessoas. Antigamente, você lembrava o telefone da sua casa ou da minha casa. Sim. Hoje nem telefone fixo a gente tem em casa, mas... Então, eu acredito que a tecnologia vai melhorar dia a dia. Essas baterias hão de ser minimizadas em tamanho, em peso. E aumentar a durabilidade. Então eu acredito muito, Ronaldo, que nós temos que trabalhar em outra opção, porque o petróleo realmente é esgotável, né? E se for esse o caminho, o carro eletrificado, o carro híbrido, eu creio muito que com o futuro bem próximo as coisas vão melhorar. O que você falou é importante, porque o petróleo cada vez mais escasso, né? E os valores também, né? Vai ficando mais caro, então o custo-benefício é essa alternativa aí que a gente vai parar nos próximos anos. Alguma coisa há de ser feita. Você trabalhou com carro elétrico, você tem mais know-how para falar. Doutor, o que eu teria para falar de carro elétrico? A necessidade do consumidor vem em primeiro lugar. E a qualificação, eu volto a falar, né, de novo da nossa empresa lá, é um processo diferente de atendimento. Sim. A gente prefere ter mais clientes e menos produto do que o contrário. Porque nesse formato a gente vai buscar, depois de uma qualificação feita com aquele cliente, o produto adequado para a utilização. Realmente. Por exemplo, o carro elétrico, a gente orienta para que pessoas que tenham, primeiro, a disciplina de carregar. Como um celular. Eu vou dormir, espeto meu celular na tomada lá. Sim. O carro elétrico é igual. Com certeza. Não tem o galãozinho, né? Para ir no posto. Para ir no posto. Não tem galãozinho, né? Energia no galãozinho. Então, esse é o primeiro ponto. O raio de atuação onde esse consumidor vai andar não pode ser grande. Muito grande. 150 no máximo ali, ida e volta. Então, acho que é um fator bacana. Ele sai, a gente fala do quilowatt, cerca de R$1 mais ou menos, né? Então, se a bateria tem 40 quilowatts, ele vai ter R$40 de custo para ter uma recarga e vai rodar 300, 350 quilômetros com esse custo de R$40. O custo-benefício é bom. Então, sai praticamente 1/5 do valor de um carro a combustão. Então, assim, esse custo teoricamente a mais, tanto da bateria, até mesmo às vezes do próprio carro, o cliente tem que fazer a conta. Peraí, minha média de rodagem mensal é de X, então quer dizer, esse carro ao passar do tempo, por mais que lá na frente ele tenha uma depreciação, eu vou estar ganhando com ele. Carro elétrico hoje na mão de motorista de aplicativo deita e rola. Não, estão ganhando grana. O cara está pagando a parcela do carro com a economia do combustível. Pra você ter ideia. Entendeu? Então, assim, é um segmento realmente que veio para ficar. Com certeza. Já para o Brasil, né, um país de dimensões continentais aí, o híbrido, na minha opinião, é a melhor opção. Principalmente se ele for híbrido plug-in. Que aí você acaba tendo tipo assim, as duas situações juntas, né? Você pode andar 100% elétrico, claro que numa quilometragem um pouco menor,
Mas você pode andar 100% com o carro no modo elétrico. E quando vai fazer uma viagem grande, é encher o tanque de combustível e esqueceu, vai embora. Motores, né? O motor, automaticamente, ele vai, ora eletrificação mais combustão, ora só eletrificação. Então, porque o gerenciamento é feito sozinho. Então, assim, precisou de potência, entra gasolina, entra parte elétrica. Aliviou o pé, anda só no elétrico. Aí a autonomia vai lá para cima. Eu acho que é um pulo para o futuro e é um caminho que a gente vai inevitavelmente percorrer. Sim, eu venho do pragmatismo da Toyota, minha vida praticamente inteira, né? Fui gerente de 5 revendas. A gente traz aquele DNA de Toyota, qualidade, durabilidade e tal. E tem o híbrido também, Toyota, né? Na verdade, sim, já é um híbrido, mas com uma tecnologia, não que a Toyota não tenha algo na manga, mas assim, hoje, né, André, o que tem no mercado aí tem coisas é uma mais avançadas. Né? Você pega, vamos comparar aqui, uma bateria de um Toyota híbrido hoje, de um Corolla, por exemplo, é de 1.3 kW, de um BYD de 18. Então, assim, ele ajuda a tracionar no elétrico. O Corolla não, ele entra mais como se fosse um start-stop. Essa aqui é a leitura do negócio aí. Mas eu acho que também, eu aposto também nessa... Não sei qual a opinião do André, mas eu acho que... Sim, eu aposto também. Eu ouvi uma entrevista do Roberto Justus e que ele falava justamente isso. Ele falou assim, eu já troquei meus veículos. Porque ele falou assim, e a gente vê que ele é um visionário, né? E ele falou que ele acredita muito nisso. Né? Então, assim, a gente vai pegando a opinião de quem também tem um passo à frente. Né? E você tem o conhecimento prático, conhecimento mecânico da coisa. Né? Então, para nós que somos leigos, a gente vai depender desse conhecimento mesmo para tomar uma decisão. E hoje é uma situação muito tranquila para nós, né, André? Nós já vestimos camisas aí, uniformes de concessionária, de marcas diferentes. Hoje a gente está no mercado multimarcas e tá tranquilo para opinar. Aquilo que a gente acha que é legal a gente fala, sim. O que a gente acha que não é tão legal assim também a gente fala. Claro que o cliente sempre vai ter a decisão final. A opinião dele é a decisão final. Mas não diga que eu não te avisei. Legal. E também assim, para complementar, doutor, você tem algum, vou dizer sonho, mas alguma vontade de ter algum tipo de veículo que você falou, ainda não tive, mas já tive sonho com isso? Rapaz, quando vocês me convidaram, a primeira coisa que eu pensei foi nisso. Então, pera lá. Ó, o Dr. Celso é cliente meu, tá, André? Beleza. Vai comprar comigo, hein? Vai comprar comigo. Não, mas meu sonho é um sonho modesto, mas antigo. Na verdade, eu sempre tive o sonho de ter um Maverick. Um Maverick V8. Com bastante potência. Mais um carro bem customizado. Já até tive na possibilidade de adquirir um que eu encontrei, era um V6, mas daria para a gente dar uma ajustada nele. Mas a gente sabe que hoje esse tipo de sonho é um sonho que custa caro. Né? Então, enquanto a gente tiver algumas outras prioridades, a gente vai deixando esses sonhos que não são prioridades, né? Para trás. Então eu sempre tive o sonho, desde moleque, de ter um Maverick, que eu acho um carro maravilhoso. Eu tive a oportunidade uma vez de fazer uma viagem, eu era molecote, aqui de Prudente até Dourados, no Maverick. Eu tinha um amigo meu que era representante da Ford, um Maverick laranjado, e aí nós partimos Mato Grosso. Rapaz, aquela viagem não me sai da mente, eu devia ter uns 13, 14 anos de idade. Pela potência, pela esportividade desse carro, né? É um que clássico infelizmente também, né? saiu do mercado, né? Porque também era um beberrão danado, mas assim, é um carro que ainda atrai olhares e atrai amores, né? Com certeza. Que a gente vê o pessoal dos carros antigos aí, o Maverick é um carro ainda uma que, lenda, né? Uma lenda. Carro. Agora, com relação a carros novos, claro que a gente tem que... Eu ainda sou muito pragmático com relação a veículo, né? Eu acho que o carro tem que me atender bem, mas eu acho que não há necessidade de extrapolar essa necessidade. Né? Então, assim, você vai comprar uma Ferrari de 3 milhões, não sei se seria um sonho meu. Eu tenho um amigo meu, o Manganaro, né? Que ele tem uma Ferrari, era o sonho dele ter uma Ferrari. E eu acho que a gente tem que acabar...
fazendo nossos sonhos serem realidade, né? Se tornarem realidades, né? Mas assim, não tenho sonho, esse tipo de sonho com relação a veículos, né? Eu acho que eu gosto muito de veículo 4x4, gosto de caminhonete, por quê? Entra no meu hobby, que é a pescaria, vocês sabem disso, né? Que é depois do futebol. Íamos falar dos hobbies aí. A minha paixão é a pescaria, então um veículo 4x4 tracionado é um veículo que vem bem a calhar pra gente, principalmente se tiver carroceria. Então hoje eu tenho, né, um utilitário, que eu uso ele tanto no meu dia a dia, quanto nas minhas aventuras. A região, né, é de picapes, né? Prudente é uma cidade... Tem Prudente é uma picape, cidade né? assim, às vezes as pessoas falam assim, só tem fazendeiro nessa cidade, né? Até o cowboy urbano, né? Mas realmente é uma cidade voltada ao agro, né? Prudente é uma cidade voltada ao agro, né? Hoje não, porque os grandes pecuaristas acabaram comprando áreas maiores em outras localidades, mas eles continuam morando em Prudente ainda, né? Ou até em outro país. A gente conhece muita gente de Prudente que tem propriedade rural no Paraguai, no Chaco Paraguaio, né? E falando de agro, né, a gente está muito bem representado aqui Poxa, com o Guilherme Piai, né, secretário da Agricultura. Inclusive, Guilherme, estando aqui por Prudente, vão participar aqui do Hype BRcast. Ainda bem, né, que a gente consegue ter essa representatividade, né? Não só o Guilherme, mas tantas outras pessoas que já passaram, né? Com certeza. E que continuam a fomentar o agro. Então, realmente o meu sonho, você fala em sonho, eu tinha o sonho de ter uma Hilux. Era um sonho pequeno, né? Mas assim, as possibilidades financeiras não permitiam. Rapaz, o dia que eu comprei a minha Hilux foi um sonho. A realização de um sonho, né? Aí usava a caminhonete para ir pescar, aí botava o 4x4, era a coisa mais linda do mundo, né? Hoje a gente já se acostumou com essa realidade. Mas também quando eu comprei a primeira Hilux que eu tive, também foi um sonho realizado. Que bacana. Né? Doutor, faz uma perguntinha aí. O senhor gosta de lanche? Come lanche de vez em quando? Presidente Prudente é a terra do lanche. Do molho verde. Olha, vou te falar. Eu tenho alguns... Eles não são familiares, mas quase se tornaram minha família em Sorocaba. E a rapaziada vem para Prudente, a primeira coisa que eles fazem, vamos a um lanche. Eles chegam ao absurdo de comprar 4, 5 lanches, congelar esses lanches e levarem para Sorocaba. Então, Prudente é a terra do lanche. Nova, É verdade, é verdade. Eu acho um absurdo eles fazerem isso, né? Porque eu já fui em Sorocaba, já fui no lanche com eles. Claro que não é a mesma coisa, vou falar para você. Não é. Prudente é a terra do lanche. E eu, como todo bom prudentino, pelo menos aos domingos ou aos sábados, eu me dou ao luxo aí de pedir um lanche. Então, eu vou falar de um lugar bacana, atendimento top. Fica ali próximo à igreja Santo Antônio, Sim. Que é o Choripão. Os lanches lá do nosso amigo Diego Barroca são sensacionais, hambúrguer artesanal, feitos com muito carinho. E assim, ontem o André teve lá com a família dele. Rua Fernão Dias. Exatamente, fugiu o nome da rua aqui. Mas ontem o André teve lá com a família dele saboreando. Conta um pouquinho depois lá, tá, André? Beleza, pode deixar comigo. Mas eu gosto, se quiser mandar um lá em casa para eu experimentar, eu vou ficar feliz. Diego, eu vou pegar o endereço do doutor aqui, aniversário há 2 dias atrás. Faz essa graça agora aqui, Faz tá? aí, cara. Propaganda foi feita. Aí. E vamos mandar um abracinho para aquele camarada lá que fica com o estabelecimento dele do lado do Sindicato dos Bancários. Aquele cara que diz que lava carro. Então, é o nosso amigo Lincoln, né? A Station Car veio para revolucionar. E lava aquele seu carro, ó, deixa filézão. Bacana. Lincoln é um cara que é assíduo apoiador do nosso movimento Hype aí, né? Cuida dos nossos carros. Tem profissionais de altíssima qualidade trabalhando sempre lá. O Bira, né? O Bira, na verdade, ali é o Bira que trabalha. Da mesma forma que no Life é o Jean. Lá é o Bira. Lá é o Bira. Então o Lincoln ganha fama, mas quem trabalha, quem faz a coisa acontecer é o Bira. Grande abraço aos dois aí. Agora o consórcio? Agora manda o consórcio. Se você está planejando a sua compra, nós temos uma parceria com o consórcio Canopus. Várias taxas bacanas e para você realizar o seu sonho. Conte com a gente. Um abraço aí pro Jair. Você sabe que uma coisa legal disso tudo que vocês estão fazendo aí é parcerias, né, Ronaldo?
E eu sempre... Você tá gravando essa parte? Acho que é legal o doutor começar de novo esse pedaço. Isso. Pode ser? Acho que fica bacana essa pode ser? opinião. Pode. Então, já que vocês estão falando, né, de parceiros, eu sempre coloco para os policiais mais novos que o mundo é feito de contatos. Onde você tiver um contato, você não está a pé, você não está abandonado, você não está sozinho, né? E é muito legal vocês terem já nesse início de trabalho da empresa de vocês os contatos que vocês possam contar. São pessoas de confiança, são pessoas que vocês sabem que não vão deixar vocês na mão, né? E isso é uma lição que eu trago na minha vida, né? Nas necessidades, nas grandes dificuldades, é que a gente encontra os grandes amigos e os grandes contatos. E esses contatos são para a vida eterna, né? Então, é muito bom que vocês tenham também no negócio de vocês esses contatos com quem vocês podem contar. E a Hype Mobility, doutor, ela nasceu justamente dessas parcerias, né, André? Isso mesmo. Temos parcerias com a marca Triumph, com as motocicletas inglesas, vamos ter lá no Sans Club, a nossa loja. Com a Yamaha, daqui de Presidente Prudente, um abraço ao Roberto Senna. Com a Shinerai, do nosso amigo Renato. Então, assim, a gente vai ser uma extensão dessas marcas, dessas concessionárias, dando o melhor atendimento possível, pegando um outro público, trabalhando muito a nossa carteira, e a gente procura trazer gente que não choca, né? A gente tem o mesmo interesse. Por exemplo, o Lincoln vai ter a carteira dele lá na Station Car, assim como o Moacir tem a dele no Suco Life. Então, esse lance que o senhor bem disse, do network, do relacionamento. Com certeza. Sabe, assim, de unir forças para o Pra mesmo crescer. propósito. Crescer. Bacana demais. Isso é... É respaldado nisso que a Macro, ó, fugiu aqui, que a Hype Mobility, lembrei do passado, da Hype Mobility. Eu fui cliente. Exatamente. Também tem meus lapsos, tem meu passado. Passado, com certeza. Mas é por isso que a Hype Mobility legal. veio para fazer a diferença em Prudente. E voltando a dizer, né, o Hype BR Cast É uma extensão É da uma Hype extensão. Mobility. esse lado humano, né, André, que a Isso, gente com quer certeza. trazer. Legal. É humanizado, né? Falando em humano, eu vou dar um pitaco aqui. Gostaria de falar também de um outro lado que o delegado Celso tem, né? Além do lado futebolista, além do lado amigo, do lado parceiro, eu tenho o meu lado espiritual, né? Eu participo há mais de 30 anos na paróquia Nossa Senhora do Carmo, da Vila Maristela. É uma comunidade que me abraçou de todo o coração, com todo amor. Você tocou agora que foi meu aniversário, virei sexagenário, né? Agora sou protegido também pelo Estatuto do Idoso, né? Como se precisasse. Fiz 60 anos de idade, dia 16 de julho, e para minha felicidade é o dia de Nossa Senhora do Carmo, que é o dia da minha padroeira e da minha paróquia. E nesses 30 anos a gente pôde desenvolver muitos trabalhos nessa paróquia. Teve a Festa das Nações recentemente, né, doutor? A Festa das Nações nós tivemos agora no dia 11, 12 e 13 no IBC, a 26ª edição, né? Então uma festa aguardada pela população prudentina e de toda Já a está no região. calendário oficial da cidade. Está no calendário oficial turístico da cidade. Então é um trabalho que a gente faz também. A par disso, nós temos os trabalhos de evangelização, nós temos um pedaço do céu ali nas proximidades de Mirante do Paranapanema, onde a gente leva a feito os nossos cursos, nossos acampamentos, nossos retiros espirituais. Do Dr. Fernando lá. Dr. Fernando, que eu já fui campista. Acabou cedendo para nós aquele pedaço de céu. Eu falo que é um pedaço de céu, um solo maravilhoso local, abençoado. E então, assim, também para dizer, né, que nem tudo é polícia na minha vida, né? Que eu também, como todos os outros, as outras pessoas, tenho o meu lado particular, meu lado social e o meu lado espiritualizado, né? Então, assim, é um convite, né, para as pessoas que estão em dificuldades, que às vezes deixam a vida passar como ela deve passar ou como ela quer passar. Procure se espiritualizar. Não estou dizendo que você deve ir na Igreja Católica, né? Se for, irá nos encontrar. Mas procure também dedicar um pouco da sua vida às coisas de Deus.
né? Porque Deus muda a nossa vida, Deus muda o nosso pensar, Deus muda o nosso viver. E isso eu não estou falando da boca para fora, porque Deus mudou minha vida e eu vi Ele mudar a vida de tantos outros. Linda mensagem. Então, assim, também fica essa mensagem, essa linda reflexão, mensagem. para que as pessoas também se dediquem também um pouco da sua parte espiritualizada. E fazendo isso, você vai se dedicar mais ao próximo, né? Dedique um pouco do seu tempo, do seu patrimônio, do seu financeiro ao próximo, né? Muita gente está precisando do nosso auxílio, né? Então fica também essa mensagem linda mensagem. Não poderíamos esperar nada diferente, para a né, gente espiritualizar mais um pouco o nosso mundo, né? Muito obrigado pela mensagem. Acho que o pessoal de casa também agradece. Eu é que fico agradecido, né? E aí você falou dos meus hobbies, né? Meus hobbies hoje já foi mais o futebol, né? Hoje eu tenho jogado pouco, os 2 joelhos já foram operados. Então a dificuldade é maior. E continua insistindo. Me fala, só pegando o gancho, eu tava vindo pra cá agora e ouvindo o rádio, escutei falarem daquela contusão do menino do Grêmio Prudente, inclusive. Que fatalidade, rapaz. Mas eu vou te falar, eu tive lesão no direito e no esquerdo. Não, só pra quem não sabe, tem isso aí, acho que até na internet, né? Tem na internet. Tá na internet. Ele fez, o Kesley, bateu um pênalti, o goleiro defendeu, a bola voltou, ele acabou fazendo gol. E na comemoração ele foi fazer o estilo do Cristiano Ronaldo. O gramado irregular acabou rompendo o ligamento do joelho. Quarta-feira à tarde, o Grêmio Prudente jogou pela Copa Paulista contra o Monte Azul Paulista, lá em Monte Azul. Um abraço aí pro Cristiano Ronaldo. Tá nos vendo. E pro André, presidente do Grêmio. O Rogério Correia também, técnico do Grêmio. E aí o Grêmio estava perdendo de 1-0 e teve o pênalti a nosso favor. O menino bateu, o goleiro defendeu, ele fez o gol no rebote. E quando ele saiu para comemorar, ele fez essa comemoração do Cristiano Ronaldo. Para infelicidade dele, quando ele bateu o pé no chão, o joelho torceu e ele rompeu o ligamento cruzado. Eu posso falar para você o seguinte, eu rompi ligamento cruzado do joelho direito e do joelho esquerdo. Invariavelmente, essas contusões são sozinhas. Elas não são advindas. Não são advindas de dividida, de disputa de bola, muito difícil. Invariavelmente, o jogador tem uma torção no joelho e o ligamento rompe. Eu temia ver as comemorações do profeta, do Hernanes. Aquelas cambalhotas que ele dava. O Rony aquele também, que jogou no Palmeiras também, eu achava né? aquilo um absurdo. Se fosse diretor de futebol, você tá proibido de fazer isso. Você sabe que tem clube que proíbe. Cara, eu acho assim uma exposição meio que desnecessária. Porque o corpo dele é o instrumento de trabalho dele, né? E ele coloca em risco, né? Mas fazer o que é. Mas o rompimento de ligamento geralmente é uma fatalidade, né? Judiação. E vem por estresse, né, doutor? Espero aí que o Kesley recupere e volte a jogar o seu futebol, né, com qualidade que ele já apresentou no clube, né? E aí do futebol eu tenho, né, o meu futebolzinho de quarta-feira, tenho o futebolzinho do 10 minutos, mas hoje a minha paixão mesmo é pescaria, né? Eu encontrei na pescaria uma maneira de me sublevar, de ficar tranquilo, de ficar sossegado. Então, enquanto alguns vão fazer yoga, vão fazer alguma outra coisa lá vai pescar. Para ficar tranquilo, né? Juntando futebol com pescaria, já voltou no 0-0 de alguma? Ai do céu, você tá louco de tudo. Então, assim, é um hobby hoje que tá caro. Infelizmente tá caro, né, a pescaria. Porque tem muita também hoje qualidade, né, em vara de pescar, linha, molinete, carretilha. O bambu não existe mais. Não, existe a pescaria raiz. Também, embarcação, você vê as embarcações que nós temos hoje, sonar, enfim. Deixou de ser aquela pescaria raiz para virar uma pescaria meio Nutella, né? Meio gourmet, né? Como a gente diz. Mas a pescaria em si não é o peixe. É a resenha. Igual no futebol. É resenha. É o gole, é o churrasco, é o sashimi e principalmente a resenha, né? E aí isso tudo se resume em quê? Amizade, fraternidade, carinho com as pessoas, né? O que leva 11, 10, 20, eu já levei pescaria com 20 caras. Daqui lá pro Porto Murtinho, por exemplo. O que leva 20 homens deixar sua família uma semana, realmente voltar, hoje estão usando muito essa expressão, né? Voltar à quinta série.
Legal. Você pega homens aí de 60, 70 anos de idade e volta a ser tudo moleque de quinta série, né? Então é a maneira também da gente desestressar do nosso dia a dia, esquecer um pouco os problemas que nos afligem, sair um pouco do trânsito, sair da sua normalidade, isso é necessário, né? Vamos levar isso um pouco para o plano espiritual. Jesus subia ao monte, sozinho, né? Para poder rezar, refletir e conversar com o Pai. Nós temos também, às vezes, que deixar o nosso sair do cotidiano, né? O nosso cotidiano, a nossa área de conforto, também para subir ao nosso monte. Importante, Então importante. Essa oxigenação é fundamental para os dias de hoje. Dias tão estressantes, ainda mais eu acho que na sua profissão. Que cada quer um não. acha, né, a sua maneira, né? Às vezes é ler um livro, o outro é andar de carro, você tem um kart, ou andar de motocicleta. Quantos amigos hoje não estão aí? O senhor não está nessa de duas rodas? Não tô porque eu tenho medo de cair e depois que o osso quebra não junta mais com as 60 anos de idade. Verdade. Mas eu admiro essa rapaziada hoje aí que virou, né, motociclista, né, de estrada. Acho muito legal, eles se reúnem, vamos em tal lugar lá e vamos lá almoçar e voltar. Poxa, eu acho muito legal. Tem pessoas que saem do país, né? Vai para Argentina, vai para Chile, Uruguai. Super legal, eu admiro. Então, eu acho legal. Não tenho coragem também, mas admiro. Justamente. Né? Eu também não sei se eu teria coragem, mas eu acho muito legal quem faz. Queremos agradecer demais aqui a presença do Dr. Celso. Doutor, obrigado aí pela parceria, pela essa resenha, por essas histórias top aí que você falou com a gente aqui, de coração, né? Nós aqui da equipe do Hype BR Cast, né? Junto comigo e com o Ronaldo, queremos te agradecer demais aí por tudo, pelas mensagens e por essas histórias marcantes aí que deixou pro nosso público também. Queremos agradecer. Foi um prazer, né? Foi um prazer muito grande, né? Rever vocês, primeiramente, né? E participar do podcast e saber que vocês estão sinalizando no mercado aí para um segmento que vocês têm conhecimento e que com certeza vai dar certo porque vocês são pessoas confiáveis no ramo que vocês se dispõem a trabalhar. Então, muito obrigado. Vou lá fazer uma visita, conhecer a empresa de vocês e ficamos à disposição, né? Para vocês e para toda a população prudentina da região. É isso aí. Obrigado, viu, doutor? Olha, um podcast que começou de uma forma despretensiosa, né, André? E assim, já no segundo episódio, a gente começa a viajar, né? Assim, com certeza. Mais uma vez, no primeiro episódio veio o Fábio Nascimento, agora o Dr. Celso. São pessoas que têm enriquecido e fazendo com que eu e o André vislumbremos algo assim surreal para esse canal. Eu acho que a gente vai dar sequência agora no projeto. E, assim, mandar um grande abraço a todos que nos veem aí, tá? E pedir para que vocês nos sigam, né? André, manda esse recado aí que toda vez eu me confundo com esse seguir, curtir, me confundo inteiro. Fala aí, André. Pessoal, siga a gente nas nossas redes sociais, né? No nosso site oficial. Tamo junto aí, viu? Valeu, segue aí.